Olá, iremos iniciar agora a aula de Line Art. No Photoshop, iremos utilizar duas ferramentas básicas para durante todo o processo, que é a ferramenta do pincel, que possui os brushes. Não há necessidade de baixar nenhum preset, o que já iremos trabalhar com o que já tem disponível no seu Photoshop. E também utilizar a ferramenta de borracha, para poder corrigir os traços. Lembrando que é crucial nesse momento deixar a função do controle da pressão do pincel ativado. Isso vai te ajudar na precisão dos seus traços. Lembrando que a partir desse momento crucial também você ter a mesa digitalizadora. É possível utilizar o mouse, porém o mouse ele tem uma grande dificuldade para trabalhar a precisão dos seus traços, para o seu desenho ficar com a qualidade perfeita. Não é aconselhável estar utilizando o mouse nesse momento, mas se não tiver uma mesa digitalizadora, é possível fazer pelo mouse, porém nós não recomendamos. E agora a gente vai focar nos princípios do Line Art. A gente vai começar fazendo a proporção do nosso concept. Então, a proporção dele vai sempre se basear no formato e no tamanho da cabeça. Então, a gente vai começar a criar aqui o esboço da cabeça, ok? O formato, o tamanho da cabeça é o que diz como o seu personagem vai ser. Se ele é um gigante, se ele vai ser pequeno, um anão. Mas a proporção do corpo vai sempre respeitar a medida base da cabeça. Então a gente vai criar uma cabeça aqui, tá? Uma silhueta, uma silhueta do formato do rosto humano. Inclusive sobre as medidas da cabeça, não precisa se preocupar, não são medidas realistas, tá? A gente vai estar utilizando através do desenho mesmo. Então, como o foco desse curso é uma facilidade para quem não é desenhista, está conseguindo produzir. Então o foco aqui vai ser produzir apenas um esboço de uma cabeça mesmo. A gente está usando como padrão um círculo para fazer a parte do crânio superior e o maxilar apenas alguns traços na parte inferior, e a gente vai dividir no meio para fazer para a gente posicionar, que futuramente a gente vai utilizar essa medida para fazer os olhos, a boca, o nariz. Vai ser uma marcação, mas vai ser um esboço básico por enquanto. Sobre o tamanho, não precisa se preocupar em fazer um tamanho grande ou uma cabeça perfeita, tá? Agora não é a chave, agora ainda não é fazer um esboço perfeito. Aqui é só mesmo para uma medida com marcações. Ok, com a nossa cabeça agora finalizada, já desenhada o esboço e já feitas as marcações do centro, nós agora vamos duplicar a camada, ok, no Photoshop. Então apenas um Ctrl J para duplicar, e nós vamos duplicar ela 9 vezes. Essas 9 cabeças a gente vai posicionar uma abaixo da outra, lembrando que se o fundo tiver cor, pode excluir a parte branca. Para fazer isso a gente utiliza a ferramenta varinha mágica, ok? Tá embaixo da ferramenta de seleção de laço ou polígono. Com a ferramenta da varinha a gente vai começar a deletar a coloração branca, que é a do fundo, e somente deixar os traços referentes às cabeças, que seria um esboço. A dimensão correta são 9 cabeças, sendo que a última é 9,5, A última cabeça a gente vai utilizar apenas metade dela, que vai ser para fazer um pé. Então é apenas agora fazer o procedimento de duplicar camadas, para formar 9 cabeças, uma embaixo da outra, para a gente começar a ter as primeiras medidas do nosso corpo.
Nesse procedimento, a cada sequência de cabeças que formos criando, a gente vai unificando as camadas também. Para facilitar o manuseio, a gente vai deixar unidas todas as cabeças juntas. Lembrando que nesse primeiro passo, não vou criar todas as cabeças, vou apenas criar uma quantidade para dar um início e mostrar que mesmo que você não faça corretamente ter todas as cabeças, futuramente você pode corrigir este problema apenas redimensionando o tamanho da sua área de trabalho dentro do Photoshop. Ok? É muito simples isso, não tem nenhum tipo de dificuldade, ok? Então, tendo já suas cabeças montadas, apenas seleciona todas as camadas, Ctrl E, e você unifica elas. Elas vão formar uma única camada, que é o que a gente precisa. A gente vai ter uma camada apenas com as cabeças, que será o nosso esboço para completar o corpo. Tendo isso feito, vamos duplicar a camada e vamos diminuir a visibilidade. Por quê? Nós vamos usar a cabeça como exemplo. Então, o nosso objetivo é deixar essas cabeças, mais transparente, para não atrapalhar o desenho que nós vamos fazer por cima delas, ok? Para controlar a visibilidade, vai ser utilizado ali no campo de opacidade no Photoshop. Nós vamos reduzir a opacidade, assim ela vai ter uma aparência mais transparente e isso vai permitir uma visibilidade maior quando estivermos criando o nosso esboço do nosso corpo. Lembrando que essas medidas são para um corpo humano, ok? Perfeito, já tendo as cabeças, mas com a transparência, lembrando que isso pode ser controlado tanto em opacidade quanto em fill no Photoshop, nós vamos começar agora a fazer o nosso desenho por cima das cabeças. Não é necessário ser um desenhista, não é necessário ter uma capacidade de desenho especial, basta ter vontade e dedicação, ok? Sobre a figura, nós vamos tratar com uma figura humana, vai ser uma personagem feminina, então iremos utilizar traços finos, ok? Para poder trabalhar de uma maneira mais prática, a gente está utilizando o pincel com pressão, então é muito recomendável você utilizar uma mesa digitalizadora, principalmente nessa parte do curso. Assim você vai ter uma maior precisão no seu desenho e vai ficar com uma qualidade melhor. É possível utilizar o mouse? Sim, é possível. Porém, com a mesa digitalizadora, ela consegue te dar muito mais precisão, uma coordenação motora muito maior. Te facilita para poder produzir o seu personagem. Perfeito. Então agora a primeira cabeça ficou como a cabeça oficial do nosso personagem. A segunda cabeça será utilizada como medida da parte superior do tronco, ok? Será a parte superior do nosso personagem, seria o peitoral.
Para a parte inferior do tronco, a gente vai usar mais uma cabeça inteira, que a gente vai utilizar para criar a parte do abdômen. A segunda cabeça vai ser o peitoral e a parte de baixo vai ser o abdômen do nosso personagem. Ok, tendo o nosso abdômen já marcado, o nosso peitoral também, prolonguemos as linhas laterais do ombro. Elas vão ser as linhas que vão marcar a distância também para a gente criar o nosso quadril. Porque a gente vai utilizar essas linhas como margem, no caso do quadril feminino, que é mais largo que o masculino. Para isso a gente utilizará mais uma cabeça para poder criar o quadril, que é a cintura da nossa personagem. Smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound, safe and sound, safe and sound. Perfeito. Após a quarta cabeça, iremos utilizar agora mais duas cabeças para criar as pernas, ok? Faça uma marcação para poder saber a distância de onde as pernas irão se prolongar, e nessa faixa pode já desenhar o formato do joelho. Pode criar apenas de uma perna, ok? Iremos depois duplicar essa perna, então iremos fazer a perna da direita. Faça a marcação para você saber aonde você vai conectar a linha do quadril para o joelho, fazendo a parte superior da nossa perna, e depois iremos utilizar a mesma marcação para fazer a parte inferior da perna, que seria a parte da canela. When I'm down, 'cause with you I'm safe and sound.
Ao fazer a parte inferior da nossa perna, que seria a canela, percebemos aqui no caso que há um pequeno problema que o tamanho disponível não é o suficiente. Isso é muito fácil de ser resolvido. Apenas duplique a quantidade de cabeças e com a ferramenta de crop aumente o tamanho do espaço disponível. E isso te permitirá ter maior espaço para se trabalhar e você dar continuidade. Ou seja, se caso a medida que você está utilizando não for suficiente, apenas duplique, você terá total controle do espaço e das medidas. Lembrando que vamos continuar com o projeto de 9 cabeças para completar o nosso corpo humano. A partir da marcação do joelho, mais 2 cabeças para baixo, estaremos criando já a nossa canela e a partir do queixo da última cabeça, da 9ª cabeça para a 10ª, a gente vai criar o nosso pé. E aí a base vai estar já sendo totalmente feita com as medidas. A partir desse momento agora a gente vai refinar e a partir disso a gente vai duplicar essa perna.
someone else. All we want is please. Giving no time to breathe. This is our identity. We turn our backs, we can't help, we're gone. This is our identity. Assim como foi feito com a perna, iremos fazer com o braço. Iremos fazer apenas o braço do lado direito nosso. Faremos a partir do ombro, puxaremos traços e o cotovelo será na medida do umbigo. Ele será o ponto, a margem, que a gente irá fazer com medida o cotovelo, e a partir dele até o final do nosso tronco, né, que já final ali do quadril, correção, né, até o final do quadril, a gente vai fazer o antebraço e puxar a mão para concluir.
ok? Essas seriam mais ou menos as medidas para a gente criar o braço da medida da proporção do nosso tronco. Lembrando que como ele respeita as unidades da cabeça, é só, se o caso for de interesse fazer um ser humano menor ou maior, é apenas ir mensurando de acordo com o tamanho da cabeça, que todas as demais proporções irão respeitar, irá se adequar ao tamanho que você quiser. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Say sorry. Oh, maybe I'll leave, baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill.
run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Look behind your back. Chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in the shade. Going louder, we are all one color. Standing in the way. Join the army of the shadow. Join the army of the shadow. Join the army of the shadows, shadows, shadows. Join the army of the shadows. Join the army of the shadows. Going harder, we are more than numbers. Standing in the shade. Going louder, we are all one color. Standing in the way. Hey, don't waste my time. I got no patience. Hey, don't say that you're mine. I got no more patience. The room is cold and the lights dim low, and I just wanna be with you. Now my heart beats slow, and I think I know that I gotta move on from you. It's insane, all these games, foolish hopes that you'll stay. Now my heart beats slow, and I Com a ferramenta de seleção, podemos fazer qualquer tipo de alteração daquilo que nós desenhamos. Assim podemos readaptar nosso desenho ou mensurar ele de um tamanho diferente. Com a ferramenta de seleção podemos dar alguns refinamentos que seriam um pouco mais complexos se formos usar a maneira mais básica, como apagar. Isso acelera o processo, tira a necessidade de ficar de toda vez ter que apagar para poder mensurar. A ideia é que através dessa seleção possamos fazer qualquer tipo de alteração e adaptar para a criação do nosso personagem. gotta move on from you.
E agora, com a mesma ferramenta de seleção, vamos selecionar toda a nossa perna, apenas a perna, tá? Dá um Ctrl J para criar uma nova camada. Isso já permite que a gente tenha um novo layer, e a gente tem um layer específico só para a nossa perna. Pode ser ou com o atalho do Ctrl J, ou apenas clicar com o direito e dar um novo layer. Isso também é possível e com o direito do mouse. Mas duplicando a layer, vamos usar a ferramenta de transfer e dar um flip. Isso faz com que a perna já fique do lado oposto, de uma maneira espelhada. Basta nós posicionarmos de uma maneira que fique equilibrada. Como o desenho não é proporcional perfeito, ele vai ter sempre uma pequena diferença de um lado para o outro, mas aí com a ferramenta de lápis e borracha a gente apenas apaga as linhas que não se encontram e refinamos o desenho para que as linhas se encaixem, deixando de uma maneira por igual. Lembrando sempre que para unificar as camadas, selecione as duas e Ctrl E. Ele vai transformar em uma única camada e assim será um único desenho, facilitando essa correção das linhas. Everywhere, people just don't care. 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 Care, 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 care. Just don't care. Com o mesmo princípio da perna, iremos apenas selecionar o braço, duplicá-lo e dar um flip. Isso fará com que o braço também fique espelhado e possamos encaixar do outro lado, evitando a necessidade de ter que desenhar também. Automaticamente já teremos os dois braços feitos. Basta selecionar a camada principal, de onde está o seu desenho, mais a camada que foi duplicada, e com o Ctrl E unificar as camadas. E, assim como foi feito com a perna, corrigir alguns erros referentes a linhas que não se encontram devido à proporção do desenho não ser exatamente igual dos dois lados, e terá dois braços similares, facilitando e ganhando tempo na sua produção.
Certo, chegamos agora na etapa de, a partir do nosso esboço, criar a nossa personagem. A nossa personagem ela vai ser agora refinada. Então, aqueles traços que usamos para criar as medidas, iremos agora aperfeiçoar eles. Iremos fazer de uma maneira com que a nossa personagem ganhe mais um refinamento. Então, os traços a partir desse momento já têm que ser mais perfeitos. O máximo que você puder dar de aptidão no seu traço, o melhor momento é agora. Porque ela já, a partir de agora, ela já está valendo para o nosso concept. Então, já criamos a medida, já criamos a ideia. Agora a gente vai começar a dar forma para essa ideia. Então, agora a gente precisa focar em fazer traços o mais firmes possíveis e sem erros. E sempre utilizando a ferramenta de pincel para poder fazer os traços. Os brushes que são utilizados são os do próprio Photoshop mesmo, não há necessidade de anexar novos brushes. E para poder corrigir os traços, a ferramenta de apagar. Teremos também em vários momentos dessa etapa a ferramenta de seleção, que é a ferramenta de laço, para poder, da mesma forma que foi feito para a produção das medidas, duplicar ou dimensurar o tamanho dos traços de acordo com quando se torna algo conveniente. Então, por exemplo, para duplicar as camadas do braço e perna, espelhar e unir novamente. Ou escalonar o tamanho da nossa mão, o joelho, isso dependendo da sua necessidade. Lembrando que estou fazendo baseado nesse personagem que é uma mulher dentro da nossa ideia, mas de acordo com o seu personagem, as ferramentas serão as mesmas. O princípio é o mesmo, só vai mudar e adaptar de acordo com o seu personagem.
fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. Fly away. 'Cause I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly away, fly away. I will be your wild and free and fly aw
feeling dirty.
Certo, nessa primeira etapa então nós concluímos a partir das cabeças, que seriam a base para nossa personagem, e criamos o nosso esboço. E a partir do esboço desenhamos a silhueta de como seria a nossa personagem e criamos os traços refinados. Então, agora que nós temos um boneco, já praticamente, nossa personagem agora vai ser anexado às roupas. Então, na próxima etapa, iremos fazer as roupas, que será uma armadura da nossa guerreira. Por hoje é só, até mais.